Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. E hoje eu tenho aqui a grande honra, a alegria, a satisfação de estar contando uma pessoa ilustre, especial, que há bom tempo estava no meu radar para trazer aqui, certo? Para falar um pouquinho para nós da legislação ambiental e as mudanças climáticas. É a doutora Samantha Pineda, uma curitibana. Curitibana. Que legal. Olha, doutora Samantha, seja bem-vinda, Muito obrigado por você estar aqui conosco, compartilhando sua experiência de vida, dedicada ao agro, Mas especialmente ao direito ambiental, que é um calo para nós da agricultura, Porque o produtor às vezes não conhece tudo aquilo que a lei exige, e isso pode implicar em dor de cabeça para o produtor. Então, estou muito feliz que você está vindo num momento especial para o Brasil. E o Brasil é uma potência agroambiental. Nós estamos aí com COP30 chegando, o mundo exigindo do Brasil uma produção sustentável. Isso recai sobre o produtor. Então, estou muito feliz que você está vindo aqui. Obrigada, Ronaldo. Eu estava te devendo essa. Você estava me devendo, Há bom tempo. Olha, eu pagar a conta. Estou ali pegando no seu pé faz tempo, E eu sou insistente, Não, mas então... eu gosto, é que você é ocupado e eu também. Então, mas bom. Deu certo. Um prazer estar aqui, que bom. Obrigada pelo convite. Ótimo. Então, vamos lá. Então, para começar, me diga quem é Samantha Pineda. Não é terapia, né? Não então terapia. Tá bom. Bem, a Samantha eu começo dizendo o seguinte, eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos, acabei de formar uma bióloga. Que legal, parabéns. E tenho um de 21, que é o caçula, que mora aqui comigo em Brasília. Minha bióloga está lá em Florianópolis, trabalha com cálculos de emissão de gás de efeito estufa. Eu juro que eu não influenciei. Foi indo e chegou nesse caminho. E sou advogada há 23 anos trabalhando nessas questões ambientais para o agro. Trabalho com isso com o coração, Ronaldo. Não é uma coisa assim, sabe aquele estudo que você se empenha? Claro que todo mundo quer ter sucesso na profissão, mas você se empenha porque acredita que consegue fazer um meio ambiente melhor, mais saudável, mais receptivo às ações humanas e vice-versa, humanos mais compreensivos com a natureza, de acordo com esse trabalho. Então, acho que é isso que me move. Que legal. Na verdade, você está falando, o sucesso é uma consequência de uma dedicação ao trabalho, Eu acho que em tudo, Eu falava também para os meus filhos quando eles estavam aí buscando o que eles iam fazer. O meu filho começou design de games e parou e falou, eu não sei o que vou fazer. Eu falei, faz o que você gosta, porque você só é bom naquilo que você gosta de fazer. Então, o sucesso vem quando você põe a paixão a serviço da ciência. Porque aqui no meio ambiente a gente tem tanta gente falando apaixonadamente a respeito do tema, mas erros crassos, verdadeiros absurdos com relação à ciência do direito ambiental, à ciência do meio ambiente, que não basta só paixão, tem que ser paixão e estudo. E se a paixão move esse estudo, acho que o sucesso realmente é uma consequência. Legal, muito bom. A gente vê pessoas que não são do meio falando, às vezes tem aí artistas, etc, influencer, dando pitaco sobre meio ambiente, sobre direito, sobre... Então, eu acho que é importante isso, ter fundamento para falar, com convicção. E então me diga, um pouquinho da sua trajetória profissional. Bem, eu sempre soube que eu queria fazer direito, eu queria ser advogada, porque você sempre tem aquela coisa, o que te indigna. E o que me indignava sempre era injustiça. Então, quando eu via relações desequilibradas, aquilo mexia comigo mesmo, e eu sempre falei, eu quero ser advogada. Tanto que quando eu estava saindo para fazer vestibular, minha mãe perguntou qual que é a segunda opção. Na época, podia pôr 2 opções. Sim. Eu falei, não há segunda opção. Se não passar nesse ano, a gente tenta no ano que vem. E, de fato, não passei no primeiro vestibular. Eu entrei na faculdade com 20 anos. E com 25 eu me formei advogada. Enquanto eu ainda estava na faculdade, em Curitiba,
Eu ouvi uma época, teve aqui um movimento aqui em Brasília, que o deputado Moacir Miqueleto queria mudar o Código Florestal já naquela época. A Lei 4771, que era de 65, ela não deixava somar as áreas de preservação permanente para chegar no percentual de reserva legal. E os produtores não davam conta de fazer isso e sobreviver da área, principalmente os pequenos. Perfeito. Eu tenho tios, os irmãos da minha mãe, são todos produtores rurais no interior do Paraná. E eu passava férias de novembro a fevereiro na roça. Então, eu vivia a roça. Levantava cedo, varria o terreiro, fazia fogo, tratava a criação, tirava Que leite. legal. Ia levar boia lá na lavoura pro Sim. tio, A aprendi a dirigir em merenda. trator. A merenda, a gente chamava de vianda. Ah, é verdade, dependendo da região. Era Isso sul, mesmo. né? É. Enfim. E quando eu estava na faculdade, eu vi aquele pessoal urbano dizer: é isso mesmo, esse pessoal do agro é destruidor da natureza. Isso que esse deputado está propondo é uma afronta. E deram um troféu motosserra ao É Moacir Miqueleto. verdade, eu sei bem disso. Isso ali por Acompanhei. 99, 98. E aí eu falava: não, peraí, não é assim. Eu sei. Eu vivo com os meus tios e eu sei que eles cuidam das nascentes para que não falte água na propriedade, que eles cuidam do solo porque na safra que vem o solo tem que estar saudável, que eles têm corredores ecológicos porque eles falam a onça tem que passar por lá, senão ela vem comer o gado aqui. Então, Exato. peraí que vocês estão falando o que vocês não sabem. E eu era super combatida. Aí eu falei: não, eu vou estudar esse negócio de meio ambiente para o produtor rural, já na faculdade. Não tinha essa cadeira de direito ambiental e muitas universidades de direito ainda não têm. Isso é um absurdo num momento climático e ambiental que a gente está vivendo. Mas eu tive a felicidade de ter um semestre de direito ambiental na faculdade e o outro semestre, uma briguinha interna na faculdade, a gente colocou como optativa, mas eu fiz 2 semestres. E sempre, desde então, trabalhei com direito ambiental. 23 anos de formada. Faz 23 anos que eu abri o escritório, faz 24 que eu trabalho com direito ambiental para o agro e o setor produtivo, para tentar esse equilíbrio. Todo mundo gosta, Ronaldo, de água limpa, de passarinho, de uma cidade arborizada. Todo mundo gosta de uma floresta, né? Todo mundo defende a Amazônia. Sim. Mas a gente precisa parar de ser hipócrita e fazer com que esses ativistas que defendem a Amazônia comecem a separar seu lixo. Então, o meu trabalho é movido por isso, né? Essa... Maravilha. E como você veio parar em Brasília? Olha, é uma pergunta curiosa essa. Nessa questão de direito ambiental, eu sempre fui muito mal compreendida pelos dois lados. Para os produtores, eu sou verdinha, e para os ambientalistas, eu sou ruralista. Porque eu tento puxar o equilíbrio dos dois lados. Eu acho que não existe virtude nos extremos, né? Concordo. As pontas não são boas para ninguém. Para ninguém. Aristóteles tinha uma frase, virtus in medium est, né? A virtude está no meio. E diante disso, eu sempre fui muito conciliadora, eu sempre tentei muito juntar as boas coisas de um lado e de outro para tentar chegar no equilíbrio. Quando eu fui convidada para ajudar a escrever o Código Florestal, foi lá em 2006, 2007, eu fiz a agenda de parlamentar. Eu vinha para Brasília de terça e voltava quinta-feira para Curitiba, tinha filhos pequenos, enfim. Mas esse trabalho ficou muito conhecido no Brasil. Foi aí que o nosso escritório decolou, né? Quando a gente ajudou a escrever o Código Florestal durante 7, 8 anos, eu fiquei indo e vindo para ajudar nessa legislação e depois passei a ajudar em outras legislações estaduais referentes ao meio ambiente. O ano de 2022, quando teve a eleição para a troca de presidente, eu fui convidada pelo Johnny Saad, que é o presidente da Band, para dirigir um canal de agro do grupo aqui em Brasília. Daí eu falei: você tá maluco botar um advogado para dirigir um canal de televisão? Ele falou: não, olha a inteligência da pessoa. Perfeito. Eu preciso de um conciliador, eu preciso de alguém que tenha visão de conflito, porque esse governo tem uma tendência a combate ao agro. A gente sabe que existe essa animosidade e nós queremos pacificar essa questão na comunicação. Foi um desafio, porque embora eu desse muitas entrevistas, tivesse tido programas em relação a falar de direito ambiental, dirigir um canal de televisão, coisa complexa. Mas aí eu aceitei, vim para cá, dirigi o AgroMais 1 ano e meio.
Agora, no meio do ano, eu pedi a conta. Não por nada, porque adoro o grupo, mas porque eu preciso cuidar do meu escritório. Nós temos tido muitas demandas, fogo, mudança climática, legislação toda complexa. Então, eu voltei as atenções de novo exclusivamente para o escritório, né? Eu tenho uma equipe ótima, somos 13 advogados, mas o escritório precisava de mim. Então, eu vim parar em Brasília. E aí, mesmo deixando a TV, Brasília aqui tem o IBAMA, o ICMBio, tem o INCRA, tem os tribunais superiores, as ações ambientais vêm parar Ministério da aqui. Agricultura, etc. Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura. Então, eu resolvi ficar por aqui para advogar em Brasília as questões ambientais do agro. Maravilha, muito bem. Fiquei sabendo hoje cedo que você tinha deixado o AgroMais. Sério? Hoje de manhã. Hoje de manhã. Assim, nós não noticiamos isso porque talvez não seja nenhuma ruptura, talvez Sim, seja só claro. uma interrupção. E é um processo normal, né? Você vai crescendo e você vai fazer opção pela sua carreira, né? O seu trabalho, a sua empresa, é uma coisa normal. Minha linha de formação e tudo Exatamente, isso, eu não exatamente. descarto voltar. Graças a Deus, hoje existe lá no canal, né, na Band Aberta, por exemplo, no Agroband, um programa de agro. Então, a gente está conseguindo falar para a cidade. O grupo está engajado. Eu acho que os meios de comunicação, não vou tirar aqui mérito de canal rural, de canal do boi, Sim. de notícias agrícolas que vai ao ar por internet, são todos canais que eu acho que a gente precisa prestigiar muito. Eu estou sempre muito à disposição, mas por enquanto eu preciso cuidar da questão da advocacia, porque tá puxado. Tá certo, muito bem. Essa parte de comunicação é a nossa grande deficiência no agro. Então, quanto mais gente falando e não pregando para convertido, né, melhor para nós, né? Eu acho Exatamente, é o povo da cidade, né? Exatamente. E interessante, né? Recente eu vi alguma coisa sobre essa geração Z, né? E é uma geração que não tem conhecimento, né? Eu também tive uma infância semelhante à sua, né? Criado na roça, vivendo, lidando com animais, com natureza, plantações. Então você cria amor por isso. Uhum. Você sabe que o leite, né? Vem da vaca e Vem não da da vaca, caixinha. né? A vaca não dá leite, como diz o nosso filósofo, né? É isso, temos que tirar. Tem que tirar. Então, mas essa nova geração não sabe. Então, a gente precisa comunicar isso para eles e especialmente o que a gente está fazendo de bom, a nossa responsabilidade no campo, né? Socioambiental, etc. E, Ronaldo, além dessa geração não saber, tem uma coisa muito grave. Existe um movimento que acabou nascendo na pandemia, quando as mães olharam para o material escolar das suas crianças, que chama De Olho no Material Escolar. A Letícia. A Letícia Jacinto, eu vou trazê-la para cá. Ótimo. Vou trazê-la para cá. Esse movimento nasceu quando uma mãe começou a olhar os livros, e tem entrevistas, assim, emocionadíssimas de mães, dizendo: o Greenpeace está na cartilha do meu filho, falando mal do agro. Quando essas mães passaram a olhar, perceberam o tanto que o agro era distorcido nas cartilhas, nos livros de escolas públicas e particulares. Então, às vezes, essa geração Z cresce não gostando do agro, sem saber por quê, mas a gente acabou descobrindo, porque o De Olho no Material Escolar mandou fazer uma pesquisa e 60% das menções ao agro eram inverídicas e pejorativas. Então, o agro é escravocrata, o agro é desmatador, ele polui, todas as questões negativas. Só a agricultura familiar que é boa. Enquanto a gente sabe que a agricultura familiar é agronegócio. O pequeno agricultor é parte da grande agricultura. A quem interessa separar, segmentar? Não interessa a nós que queremos produzir, né? Exatamente. Então, essa mensagem subliminar, eu acho que chegou nessa geração, e eles têm uma antipatia pelo setor sem saber por quê. E aí vem as desinformações, principalmente travestidas de informação ambiental, por parte dos nossos concorrentes. Vamos lembrar que estamos concorrendo com os Estados Unidos, Exatamente. com a Europa, com os nossos irmãos aqui mesmo da América Latina, que os nossos produtos, a nossa soja, o nosso milho, o nosso trigo, a nossa carne, concorrem nos mercados com eles. E aí, falar que o Brasil não cuida do meio ambiente é mais fácil do que colocar uma barreira comercial que a OMC vai barrar, né? A gente diz na roça, né, doutora Samanta, que é briga de cachorro grande.
às vezes a gente estava um pouco ingênuo achando que a gente ia crescer a nossa produção, ia incomodar, está incomodando a concorrência internacional, e eles vão tomar uma posição de tentar nos barrar, né? Então, a gente vai falar para frente um pouquinho disso, né? Vamos lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, você fez curso com uma empresa alemã. Eu sei que o direito, né? O direito alemão é uma base para o direito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Por que que você foi se inteirar mais do direito ambiental internacional, para você verificar, olhar e conta um pouquinho para nós. Foi uma alternativa de quem não tinha alternativa. Todo mundo fala, né, que quando a água bate no pescoço, a gente nada. Exatamente. Quando eu saí da faculdade, em 2000, não tinha curso de pós-graduação em Direito Ambiental em Curitiba e não tinha escritório de Direito Ambiental. Então, eu queria trabalhar com isso, tinha convicção do que eu queria, mas eu não tinha nem para onde ir. Nós tínhamos 3 grandes autores da época, pelos livros que eu estudei, né? Paulo Afonso Leme Machado, Paulo de Bessa Antunes e o Edson Milaré. São Paulo, Rio, eram advogados de fora do setor. Aí, a gente conversando em Curitiba, entrei nas comissões da OAB, que não tinha comissão de meio ambiente ainda. Comecei a ser precursora disso e descobri que o Cefet, que era o Centro Federal de Educação Tecnológica lá no Paraná, podia trazer cursos internacionais. Então, na Alemanha, essa certificadora alemã, a DGQ, essa é a sigla, eu não me arrisco a falar o nome em alemão, mas ela tinha cursos de gestão ambiental em módulos. Uhum. E aí nós propusemos, e não tinha essa coisa de estudar online também, nós propusemos que isso viesse para o Cefet. O Cefet trouxe a DGQ da Alemanha para fazer esses cursos e foi a minha primeira alternativa de estudar meio ambiente com um pouco mais de profundidade. E era muito curioso porque a questão ambiental internacional já estava muito mais madura do que aqui. O nosso Código Florestal ainda não tinha acontecido, lei de competências ambientais ainda não tinha acontecido, o IBAMA autorizava alguma coisa, vinha o órgão estadual, multava, embargava, era um rolo. Enfim, a gente tinha muita deficiência. Isso me ajudou a ter uma visão internacional de soluções, mas ali eu já acordei. Esses caras são nossos concorrentes, eles olham para nós como uma ameaça de agrossustentável, porque eles não conseguem ser sustentáveis como nós. Nenhum outro país do mundo consegue ter tanta floresta produzindo alimento e agora mais combustível. Então, foi um interesse interessante. Eu consegui fazer esse curso que me abriu as portas, me abriu a cabeça. E no ano seguinte, 2003, veio a pós-graduação da PUC em Direito Ambiental, que eu fui da primeira turma. Que legal, Da PUC do bacana, Paraná. parabéns, muito Obrigada. bom. Bem, vamos lá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Você já falou desse legado do curso, mas na sua opinião, né, como que está a nossa legislação ambiental? Você estudou a legislação alemã, né? Uhum. Viu? Foi a sua base. E você comentou que no Brasil ainda muita coisa estava incipiente. Hoje, como está? Nós evoluímos, está num bom patamar, está razoável. Vamos lá. A legislação ambiental que o Brasil tem é de muita qualidade. Nós começamos, né, vamos colocar que a inauguração da legislação ambiental efetiva aqui dos nossos dias foi em 81, com a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que criou, estruturou IBAMA, órgãos estaduais, municipais, trouxe a questão do licenciamento ambiental para atividades poluidoras, trouxe a ideia do zoneamento ecológico econômico. Né, Outorga de água também passa por aí? Outorga de água já tinha na lei, tinha. já tinha na Lei de 65, mas as coisas vieram, outorga de água, questão de intervenção em biodiversidade, foi crescendo. A gente foi criando políticas nacionais no Brasil. Política Nacional de Saneamento, de Biodiversidade, de Resíduos. Exato, resíduo, acompanhei. Temos leis incríveis. O problema é que elas não funcionam. Temos lei de crimes ambientais. O problema é que elas não acontecem aqui no Brasil. Vamos pegar a lei de resíduos, vamos sair do agro um pouquinho. Política Nacional de Resíduos Sólidos, qual que é a lógica? Nós temos aí 5.500 municípios mais ou menos no Brasil. Pela lógica da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, todos os municípios brasileiros tinham 4 anos
para construir essa política de gestão de resíduos. O que é reciclável tem que reciclar, o que é orgânico ou tem que fazer compostagem, virar adubo, ou tem que virar energia. E só realmente aquele resíduo é que vai para aterro sanitário. Não pode ser lixão, tem que ser um aterro, etc. Sim, perfeito. Os municípios que não tivessem condição ou técnica ou financeira de fazer isso poderiam fazer consórcios. A lei é excelente. Quem não fizesse isso em até 4 anos não acessaria recursos federais. Então, assim, era uma sanção Dura, né? porruda, né? Porque aí você fala assim, Sim. cara, se o município sem acessar recurso federal é o quê no Brasil? Apostamos tudo, ficamos felicíssimos em 2010 quando foi aprovado isso. Quando chegou perto de cumprir o prazo, Prorrogou. prorroga. Quando chegou em 2018, que era o segundo prazo, não vai ser bem assim. E até hoje tem um monte de município que tem lixão e nós temos um monte de município que não tem nem isso, que fica lá, né? O resíduo fica a ermo e a gente fala de mudança climática. Isso vai para o rio, que vai para o mar. O mar é o nosso principal fornecedor de oxigênio. 54% do oxigênio da Terra vem do mar. Então, quando a gente polui o mar, nós matamos recifes e algas, nós estamos prejudicando grandemente a questão da mudança climática. Ninguém fala nisso. Então eu vi, e aí eu me interessei pelas legislações dos outros países. A legislação da Alemanha, nas cidades, ela é excelente, porque os resíduos, eles são pagos. Quando eu tenho um copo de vidro que quebra, eu tenho um local destinado para descartar. Se eu não descarto lá, o cidadão tem multa. Quando eu vou no supermercado e compro uma garrafa PET de refrigerante, a hora que eu volto no mercado e eu devolvo na maquininha, eu recebo um crédito para comprar de novo. Então, existe uma política que funciona com relação à destinação de resíduos de uma forma primorosa na Alemanha, na Espanha, enfim, em outros países da Europa principalmente. Em relação à legislação do agro, o Brasil tem a melhor do planeta. Ah, sim, o INPEV, né? Eu acompanho isso bem. Nenhum país tem obrigatoriedade de reserva legal, ou seja, uma porcentagem que você não pode usar da sua propriedade. E aqui no Brasil é 20%, 35% e 80%. Eu sempre gosto de trazer para a cidade esse exemplo. Imagina um Sheraton com 100 apartamentos. Ele tem que manter os 100 limpos, funcionando, com manutenção, bonitos, mas ele só pode alugar 20. Essa é a fazenda da Amazônia. E a nossa legislação é a melhor. E esta funciona. Porque se o sujeito da Amazônia não tem 80% de reserva legal, a Marfrig, a JBS, não compra esse boi. Perfeito. Porque a responsabilidade ambiental é solidária. Isso é, de novo, uma legislação brasileira que é muito boa. As responsabilidades são de todos os elos da cadeia. Ela é solidária e, para a ocorrência de um dano ambiental, essa responsabilidade é objetiva, não precisa nem ter culpa. A reparação do dano, ela não depende da culpa de quem está lá em cima daquela área. Então, ela é muito forte, a nossa lei. O problema é que algumas funcionam e outras nem tanto. Lei Marco de Saneamento. 50% do brasileiro não tem tratamento de esgoto. De novo, que vai para o rio, que vai para o mar, que causa mudança climática. Eu penso assim, sempre, né, em algumas oportunidades eu coloquei isso, acompanhando pessoas, né? Uma pessoa que eu acompanho há muito tempo é John Landers, né, do Plantio Direto, e ele falava o seguinte, e fala, né? Ele esteve aqui recente, e ele diz o seguinte, como pode a cidade, o produtor rural ter área de reserva legal, mata ciliar, proteção permanente, você vai na cidade, a cidade não tem mata ciliar nos rios, olha o rio Tietê, né, em São Paulo, não tem área de preservação permanente, desculpa que infelizmente a gente tem a população com menos poder aquisitivo morando, né, em favelas. Na beira do rio. Na beira do rio, naqueles morros, na encosta. né, e depois aquilo, né, tem problema de desmoronamento, etc. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Absolutamente. Então, eu sempre e o produtor paga uma conta para a cidade e a cidade acusa o produtor de ser o destruidor. Então, ninguém fala, Ronaldo, que o produtor rural é santo. Não existe santo. Existe uma porcentagem de maus profissionais em todas as profissões. Claro.
no médico, no advogado, no comunicador. Acontece que se o médico uma pessoa se veste de branco e exerce ilegalmente a medicina, as pessoas condenam aquele sujeito e não a medicina. E no rural é diferente. Se algum produtor rural vai lá e desmata ilegalmente, ao invés de condenar aquele produtor, condenam o agro. É o justo pagando pelo injusto. Infelizmente, é isso que acontece com o nosso setor. E com tudo que acontece com relação às mudanças climáticas, falam, mas o problema é o desmatamento da Amazônia. Óbvio que o desmatamento da Amazônia é ilegal, precisa ser combatido e o agro precisa cobrar isso. Porque esse desmatamento ilegal vem de garimpo ilegal, de tráfico de animal, de tráfico de madeira. E cadê essas pessoas que têm que ser culpadas? O agro está pagando uma conta que não é dele. E esse desmatamento ilegal o agro precisa cobrar das autoridades que isso acabe. Por outro lado, se eu tenho uma propriedade na Amazônia, eu tenho direito de converter 20% de vegetação nativa em produção de comida. Perfeito. É seu direito, está assegurado, né, pela Constituição. Está assegurado. Agora... mas isso também vai emitir. Você falou em plantio direto. Produzindo como nós produzimos, com plantio direto, com bioinsumos, nós somos campeões de uso de bioinsumos, fixação de nitrogênio, rotação de culturas, integração, lavoura, pecuária, floresta. Em 3 ou 4 anos, esse 20% que nós convertemos e que emitiu na hora que essa floresta saiu, ele é neutralizado por essas boas práticas que nós temos. Ninguém fala. Exatamente. Vou voltar ao amigo John Landers. Ele fala o seguinte, ele que nem é brasileiro, é inglês. E ele prega muito, né? Prega muito. E ele fala o seguinte, o produtor rural é o guardião dos recursos naturais. Ele vive disso. Então, quem é mais interessado em conservar solo, água, biodiversidade? O produtor rural. É ele que tem essa sabedoria, e eu via isso nos meus tios. Sem legislação ambiental, no interior do Paraná, pequenas propriedades, aquela que tem o chiqueirinho, né? Um pouquinho de porco, um pouquinho de galinha, um pouquinho de gado, um pouquinho de soja, um pouquinho de milho. E eles cuidavam de fazer a nascente vegetada para ter a água, eles cuidavam de fazer as rotações certas de cultura para proteger solo, correção de solo, enfim, eu via isso acontecer. E aí vir culpar este profissional que tanto dá, né, para a sociedade. Ele produz alimento, produz fibra, produz energia, tira quando eu era pequena era difícil comer carne, né? A gente mudou essa coisa. Sim, verdade. A carne era do bife, a milanesa era comida de domingo. Não dava para comer carne todo dia. A nossa virada de produção fez com que nós comêssemos muito melhor. Então, o produtor tinha que ser o herói da nação. Olha, até lembrei de uma historinha que falava o seguinte, né? Pessoa de menos renda para comer carne de frango e maçã era porque a galinha estava doente ou a maçã quando a pessoa ficava doente. Essa era uma história que eu vi na infância. Mas entendeu? É isso. A gente não tinha esse luxo de comer carne todo dia ou de ter fartura. Fruta a gente comia uma banana, uma maçã e só. Olha a diversidade que nós temos hoje de frutas. O Brasil tem um potencial gigantesco de aumento de produção de frutas. Então, tem o zoneamento ecológico econômico que eu citei, da Lei 6938 de 1981, nunca aconteceu. A gente nunca planejou o uso do solo do Brasil, desde que fomos descobertos. Não vou discutir isso. Exato. Mas desde 1500, o que nós vamos fazer no Brasil? Quanto vai ser convertido para produzir comida? Quanto a gente vai deixar de floresta? Quanto a gente vai minerar? Onde nós vamos produzir petróleo e onde não? Foz do Rio Amazonas? Sim ou não? O Brasil não toma decisões. E aí é óbvio que cada vez que ele dá um passo, ele tem um monte de gente contra. Perfeito. Muito bom. Excelente. A gente vai fazer uma paradinha, né, para respirar, tomar uma água, molhar a garganta, porque a umidade do ar está bem crítica aqui, né? Olha, tá sofrido. E a gente volta já. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante com mais nutrientes. A gente volta já. Até já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor.
Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal, dando continuidade à nossa conversa com a doutora Samantha Pineda, né, um bate-papo que está muito gostoso. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa questão, continuando falando da legislação ambiental brasileira e a insegurança jurídica. Aff, Maria, tem certeza, Ronaldo? Fica à vontade. A insegurança jurídica no Brasil, isso tem dado bastante trabalho, eu acho que é um dos motivos que eu tive que me voltar exclusivamente para a advocacia nesse período, nesse momento. O Brasil está passando, todo mundo sabe, por crises de identidade, né? Nós temos executivo, legislativo e judiciário desencontrados, quando na Constituição, que é a nossa lei maior, tem que reger todos os atos brasileiros. Tem que ter um equilíbrio, né, doutora Samantha? Exatamente. Diz que é uma ação colaborativa entre os poderes e independentes. Não está sendo nem colaborativa nem independente. Então, já começa por aí. E nós temos vivido, na questão ambiental, uma coisa que tem tirado a segurança jurídica, principalmente do agro, que é o ativismo ambiental. Esse ativismo, é o ativismo judicial. Esse ativismo que não pode acontecer. Eu costumo dizer que todo mundo pode ser apaixonado na hora de tomar uma decisão. A mãe que tem lá um filho que caiu, ela pode entrar no hospital e querer que seu filho seja atendido primeiro. O sujeito que tem lá, tá vendo a sua filha se formar e ele quer aparecer primeiro lá para tirar fotografia. Mas no acidente do filho, quem não pode ser emotivo é o médico. Na foto lá que vou tirar... Quem não pode ser emotivo é o fotógrafo. Ele tem todos os formandos para fotografar. Perfeito. Quando a gente fala de julgamentos de questões ambientais no Brasil, quem não pode ser emotivo é o juiz, o promotor, o delegado, o advogado. E eles têm decidido, muitas vezes, fora do que a lei... À luz da lei, né? Tem que decidir à luz da lei. Exato. Ele precisa ser técnico, né? E a gente tem visto decisões que contrariam a legislação. Canso de ter no próprio escritório decisões que afrontam a legislação. A legislação dá os direitos àquele demandante na justiça, etc. E por um princípio de precaução, por uma coisa mais abstrata, esse julgamento acaba sendo contra aquele que tem aquele direito. Então, isso tem trazido prejuízo. E essa insegurança jurídica não só traz um prejuízo imediato com relação àquela ação, mas afugenta qualquer tipo de investimento. O Brasil está parado esperando para ver o que vai acontecer, porque ninguém tem coragem de investir aqui, porque até o passado muda. Eu vou trazer a questão do marco temporal das terras indígenas. Já tinha sido super discutida a questão da Raposa Serra do Sol. Nós temos no Brasil 14% do território brasileiro destinado aos indígenas. Na Raposa Serra do Sol, que tinha plantação de arroz e tinha um monte de confusão... Sei bem, porque tenho amigos que foram convidados a investir lá e depois, como diz na popular, tiraram a escada. E o sujeito foi bem isso. Quando houve aquela discussão, que tinha uma legitimidade para aquelas pessoas estarem ali por terem sido convidadas e depois foram desconvidadas, quando aconteceu isso, o julgamento no STF, ele trouxe algumas questões para pautar as decisões de marcos regulatórios ou de decisões acerca de terras indígenas. Uma delas era que o marco temporal se aplicava. Passados alguns anos, desculpa, foi engano, o marco temporal não se aplica mais. Oi? Como é que a gente faz uma lei que está sendo aplicada de uma forma há tantos anos pela cabeça de uma pessoa, de um
ministro, de um juiz, mudar essa aplicação, e isso tem que valer para todo mundo. Eu não quero discutir se está certo ou está errado o marco temporal aqui. Eu quero dizer que, do ponto de vista jurídico, nós temos que ter uma coerência na aplicação da lei. A nossa Constituição não é nova, ela nasceu em 1988. Desde lá, ela tem sido aplicada como marco temporal. Quem estava na área em 88, ou quem estava brigando pela área já em 88, mesmo que fora dela, tem direito a ela. Não, agora não vai mais ser assim. Então, você afugenta investimentos, você condena um país a ficar estagnado, porque nem o passado é seguro. E essa insegurança jurídica traz muitos problemas, além dos prejuízos, traz problemas familiares, de saúde. Eu tenho vários clientes que tiveram derrame, infarto. Infelizmente, eu tive cliente que se suicidou quando foi criada sobre a terra dele uma unidade de conservação. Olha, você está falando, desculpe interromper, mas eu perdi amigos assim também quando congelou o dinheiro do agricultor, você lembra? Exato, me lembro. Uma certa pessoa, uma certa ministra. Não vamos tocar em nomes Isso, aqui. mas, né, produtores que perderam a vida, morreram de desgosto, morreram, como você falou, de um problema que contraiu... A depressão acabou levando, né? A depressão, levou a um infarto, exatamente, levou a um isso. derrame, levou a suicídio. Eu tenho, Exato. infelizmente, casos de produtores assim, que lá no sul tem as araucárias, e esses produtores, muitos produtores, tinham nas suas reservas legais, eles enriqueciam com araucária. Então, a média era 10 araucárias por hectare, você ia lá na fazenda, tinha 50 araucárias por hectare. Obviamente, tinha sido plantada. Mas o critério de saber se foi plantada era só linha ou idade. E aí, não foram consideradas plantadas, está proibido de tirar. Ele tinha feito aquilo para aposentadoria, ele tinha feito aquilo para formar os filhos, ele tinha feito aquilo para fazer, trazer um sonho para a realidade. É cultural o pinhão. Cultural. Cultural, né? Uma coisa... E, de repente, de um dia para o outro, uma resolução do CONAMA, foi nem lei, suspendeu todos os planos de manejo de araucária e um pouco depois, uns 2 anos depois, cancelou esses planos de manejo. E aí eu tive, infelizmente, esse cliente que se matou. Então, as pessoas não conseguem entender o que essa segurança jurídica traz de prejuízo para o desenvolvimento da sociedade. Eu volto a falar do zoneamento ecológico-econômico. Se nós soubéssemos no Brasil o que nós vamos produzir, onde vamos colocar terras indígenas, unidades de conservação, onde vamos minerar, o que vamos minerar, nós teríamos muito investimento. Nós teríamos segurança por parte da sociedade de para onde ninguém nasce querendo ser bandido. Ninguém acorda dizendo vou cometer uma infração hoje. As pessoas, né, na sua maioria, elas querem viver dentro da lei. Mas a insegurança jurídica no Brasil, ela traz uma situação torta de que aquele produtor que quer fazer certo não tem caminhos para fazer certo. Tenho produtores lá em Altamira, em Novo Progresso, no sul do Pará, né, no município de Altamira, que tem uma unidade de conservação criada em cima das fazendas. E eles foram os caras lá da Geada Negra, que falamos aqui um pouco antes de começar. Geada Negra 75. Exato. O pessoal subiu, foi para o sul do Pará. Primeiro foi para o Mato Grosso. Ali não deu certo, foi para o sul do Pará. Chegou no sul do Pará, eles ganhavam um título provisório. E esse título dizia o seguinte: quando você formar fazenda, ou seja, quando você tirar 50% do mato, você ganha o título definitivo. Sem nada, sem uma escola, um hospital, uma farmácia, uma estrada, sem maquinário, sem nada. Sem energia, sem... Esses sujeitos foram desbravadores, corajosos, foram mártires. Abriram, formaram a fazenda e, de repente, muda um governo, 2, criaram uma unidade de conservação em cima e ele passou a ser um criminoso da Amazônia. E este sujeito, que vive disso, ele não tem saída hoje, porque se ele faz o CAR da sobreposição com unidade de conservação, se ele quer vender o boi, o frigorífico não compra porque ele está criando a unidade de conservação. Se ele quer sair dali, ninguém indenizou ele, o governo não tem dinheiro para indenizar. Se ele quer concordar com a unidade de conservação e fazer algum tipo de migração, ele não tem para onde ir.
Então, o sujeito não tem saída no Brasil. Isso é muito triste. É lamentável. Bom, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o nosso Código Florestal. Morro de orgulho. Que bom. Morro de orgulho do nosso Código Florestal, porque, de fato, como lei, né? A gente, advogado, gosta de lei. Como lei, ele é a melhor lei do planeta para cuidar daquilo que é importante. O que é importante no meio ambiente? Margem de rio, para não assorear, para não levar, né? Quando chove, não ir todo aquele dejeto para dentro da água. Então, cuida tanto da margem, né? Do leito, da calha do rio, quanto cuida da água que está ali correndo, porque serve de filtro, as APPs, por exemplo. Em torno de nascente, isso ajuda o afloramento de água. A água é o bem da vida, então cuida disso. As encostas que são sujeitas à erosão, a desmoronamento, que a gente vê aonde? Nas cidades, não na área rural. Exato. Os topos de morro. Topo de morro geralmente é a área mais porosa do solo, então ela é recarga de aquífero. Para a gente cuidar dos nossos aquíferos, nós temos que cuidar dos topos dos morros. E tudo isso é área de preservação permanente no Brasil. O que é isso? Preservação é intocabilidade. Você não pode encostar naquilo. Então, tudo que estiver, e são 11 áreas de preservação permanente, mangue, restinga, quando fixa a duna ou quando protege o mangue. Essas áreas ecologicamente protegidas, o único lugar do mundo onde elas estão realmente cuidadas, né, que elas são ecologicamente importantes, é o Brasil. Isso nas áreas de preservação. E na reserva legal, que pode ter essas áreas de preservação somadas ao percentual obrigatório, você garante um maciço. Então, eu voei esses dias aí sobre o Chile. É tão diferente voar sobre o Brasil. Quando a gente está no avião, a gente vê aqueles caminhos de mata ao longo desses rios, de repente as chapadas, né? A gente tem aqui perto dos Veadeiros, lá no Mato Grosso dos Guimarães. Isso. Todas cobertas por vegetação. E estão conectadas, né? Todas conectadas. O nosso desenho da geografia da Terra, ele é lindo, porque ele é todo permeado por vegetação que forma corredor ecológico. E aí eu fui para o Chile. E aí você vê aquilo que aonde tem lavoura, só tem lavoura. Ela vai até a beira do rio. Aonde tem gado, só tem gado. Ele tipo vai... o Corn Belt dos Estados Unidos. Exatamente. Vou lá sobre Illinois. Illinois a gente vê as bolinhas lá da irrigação, né? Dos pivôs. Mas não vê qualquer vegetação na área que é de plantio. E aí a gente tem essa geografia linda da nossa produção sustentável. O código foi difícil de aprovar. Foi elogiado pelo Barack Obama. Eu estava lá na COP26, lá em Glasgow, na Escócia. Ele disse que é a melhor lei do planeta. Então, é um código incrível. Ele teve muita gente contra na época da sua elaboração aqui em Brasília. E esse povo contra ainda está tentando fazê-lo não funcionar. Por exemplo, o CAR. O que é a lógica do Código Florestal? Todo mundo tem que ter APP reserva legal, a gente vai fazer um cadastro ambiental rural, todas as propriedades vão ter que estar inscritas, os produtores de fato se inscreveram, hoje tem mais de 7 milhões de cadastros ambientais rurais, e a partir dessa leitura do cadastro, que é um mapa de uso do solo, onde se produz, onde se preserva, nós vamos identificar os passivos ambientais, vamos fazer uma recuperação e todo mundo vai ficar com reserva legal e APP, beleza? Ok. O legislativo aprovou, é um acordo da sociedade. Ação de inconstitucionalidade foi para o Supremo. Ficou 6 anos sendo discutido no Supremo. E 90% dele foi aprovado. Então, além de ser amplamente discutido no Legislativo, ele foi profundamente discutido e debatido no Judiciário. Ok, saiu de lá 2019 válido. Então, vamos fazer andar a questão de cadastro, programas de regularização? Vamos. Ah, não, mas aqueles aí... termos de adequação, TACs, né? Exato, etc. termos de compromisso de adesão aos programas de regularização. Os estados dizem que não tem as bases para fazer aqueles mapas, a avaliação do CAR. A União diz que ia disponibilizar alguma ferramenta para essa avaliação acontecer. Aconteceu no final de 2019. São Paulo conseguiu avaliar todos os seus cadastros, conseguiu validar 25%, mas foi o único estado. Tem estado que tem 2% de CAR aprovado.
Então é difícil, porque é o que você me perguntou no começo. O Brasil tem boa legislação? Legislações incríveis. Só que não funciona. Nosso Código Florestal é elogiado lá fora e a gente aqui não consegue implantar porque os estados não estão fazendo a avaliação do CAR. Esse governo não faz a mínima questão de facilitar esse processo, disponibilizar uma base de mapas, fazer um sistema dinamizado de análise. Agora o CAR migrou para o Ministério de Integração para ver se alguma tecnologia vem, mas nada de novo aconteceu. E nós estamos aí com ele capengando. Enquanto isso, a gente tentando fazer funcionar a melhor lei ambiental do planeta. Isso para valer para pequena propriedade, o governo assumir esse compromisso de fazer. Sim. É. Abaixo de 4 módulos, o governo tinha que implantar um programa de fazer o cadastro para essas propriedades abaixo de 4 módulos. E, além disso, de fazer da forma correta, né? Porque quando você joga na base, pode dar alguma sobreposição, enfim. E, principalmente, os assentamentos. É muito difícil, porque ali, às vezes, a delimitação não é muito precisa, enfim. Não foi feito. E aí, esse governo, passamos por um outro governo anteriormente que também não fez. E o anterior não fez e ninguém fez. E eu acho que, nesse ponto, o produtor rural precisa ter um pouco mais de pulso. As associações, os sindicatos, as federações, as cooperativas precisariam se unir para fazer valer o Código Florestal no Brasil. Se preocupa porque a gente vê uma tendência dos agentes financeiros exigir, né, o cumprimento dessas leis para poder conceder crédito. Mas não é o produtor o culpado dessa situação não caminhar, é o próprio governo. Então, eu concordo com você, a gente tem que ser mais enérgico por parte do nosso setor, nosso segmento, as instituições, né, representativas, e cobrar, porque, como se diz, né, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É isso que o governo está praticando, né? Totalmente. E quando o governo trouxe, já no Plano Safra do ano anterior ao nosso, ele trouxe que teria direito a 0,5% de desconto no juro do Plano Safra. Quem tivesse o CAR analisado, falei, agora vai. Não saímos do lugar. Não houve análise do CAR. Então, infelizmente, eu acho que nós estamos caminhando para mais uma lei que é linda, mas que não funciona. É uma pena. Bom, eu gostaria, você comentou anteriormente sobre essa questão, né, da produção agrícola no amplo, pecuária, nessa região amazônica, mas a gente também tem a questão da produção de soja. A gente tem uma moratória. A moratória da soja. Fala um pouquinho, porque tem tirado o sono de muita gente, muitos produtores, numa visão, né, pelo que eu ouvi outro dia do Ricardo Arioli, meu amigo. Um querido. Né, muito querido. Eu acompanho sempre o programa dele. E ele dizendo o seguinte, né, os produtores estão recebendo uma imposição do mercado das trades que compram a produção, né, imputando uma obrigação para poder comprar o produto que às vezes não tem base. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como você comentou antes também, às vezes é o comprador botando defeito, desdenhando para querer comprar mais barato o nosso produto. Fala um pouco disso. Ronaldo, a gente não pode ser ingênuo, né? Todo mundo quer proteger o meio ambiente porque todo mundo está vendo que nós estamos, de fato, com mudanças climáticas acontecendo na Terra. Só quem mora fora do planeta não acredita nas mudanças climáticas. Elas estão acontecendo, já completou um ano que nós estamos com a temperatura média da Terra 1,5 graus acima da média, e esse era o teto que a ONU tinha imposto. Quando criou as COPs, quando começou a falar de o NFCCC, né, que é as Nações Unidas perfeito. Para o Desafio das Mudanças Climáticas. Então, a gente já tem o Desacordo de Paris. Porque o Isso era para 2030, 2050? Nós já chegamos? Já chegamos. Infelizmente, o plano deu errado. Alguém precisa falar abertamente isso. Sim. O plano deu errado. Nós estamos indo para a COP29 esse ano, que vai ser no Azerbaijão, e a COP30 no ano que vem. Belém, ou seja, né? em Belém. São 30 anos de discussão de mudança climática para tentar manter a Terra com até 1,5 graus de aumento na temperatura média. Já deu ruim. Nós já atingimos isso há um ano. Nós estamos todos os meses 1,5 graus acima da temperatura média da Terra.
Quando a gente olha isso, que nós estamos de fato passando por mudanças climáticas, é óbvio que todo mundo quer cuidar do meio ambiente. Só que nós estamos maquiando o discurso de que todo mundo quer cuidar do meio ambiente, ligado à questão errada. O pessoal está pegando esse bonde de mudança climática, que deveria estar com o canhão virado para as produções de energias dos países desenvolvidos, queima de combustível fóssil, petróleo, gás e carvão, pelos 3 maiores emissores: China, Estados Unidos e União Europeia. 70% das emissões vêm de lá. E aí, quando chove o que choveu no Rio Grande do Sul, eles vêm culpar o desmatamento da Amazônia? Dá licença. Sim. Temos que deixar de ser ingênuos. Sim, existem mudanças climáticas, sim, precisamos fazer alguma coisa, estamos mirando no culpado errado. Ah, o desmatamento não afeta? Afeta, não nestas proporções. Então, quando a gente fala de moratória da soja, é exatamente essa distorção de, ao invés de estarmos mirando no real culpado pelas mudanças climáticas, estarmos usando as mudanças climáticas para fins comerciais. E vai piorar. Nós temos, por enquanto, a moratória da soja. A partir de 25, nós teremos moratória da borracha, da carne, madeira, óleo de palma, cacau, café e soja. São 7 cadeias que, a partir de 1º de janeiro de 25, não poderão entrar na Europa, na União Europeia, se forem provindas de áreas desmatadas depois de 2020, mesmo que com autorização. Mesmo Mas que isso não é respeitando. ingerência, né? Não está passando por cima da nossa soberania? Pois é, enquanto o Parlamento Europeu votou isso, por que o Brasil não estava se insurgindo, fazendo um escândalo na OMC? Por que o Brasil não estava tomando as rédeas dessa discussão como uma barreira comercial que é proibida, como, enfim, não fez. A lei está aprovada no Parlamento Europeu e vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 25. Então, parece que nem eles vão conseguir cumprir. Eu acredito que a Europa vai acordar e vai dizer: se a gente não comprar esses 7 produtos do Brasil, nós vamos comprar de quem? E outra, se eu tiver que implantar rastreabilidade nesses 7 produtos aqui do Brasil, quanto vai custar para a Europa? Acho que essa discussão ainda vem. Mas eu queria emendar isso na moratória da soja, porque para os nossos concorrentes a moratória da soja foi ótima. Lembrando que as trades que compram essa soja não são brasileiras. A gente está falando de empresas Sim, multinacionais. Para eles interessa a moratória da soja. E aí, claro, aquele produtor que está lá no norte do Mato Grosso, aquele produtor, sei lá, que está lá no meio do Pará e que tem direito de conversão de 20% da sua área em plantio de comida, não pode plantar soja? Com base em quê? Eu vou poder plantar tudo menos soja. Ah, não, é porque a soja vai poluir mais? Não faz sentido, não tem base legal. Não tem base técnica, Perfeito. não tem base científica, não tem nem base moral. Mas tá aí já faz algum tempo e tem defensores árduos, inclusive amigos meus que vão me xingar depois desse podcast. Mas essa é a minha opinião. Eu acho um absurdo, porque agora vão vir, né, mais moratórias, né? Eu E já a vou gente não emendar tem outra base. pergunta para Vai você, lá. assim, no calor que você está já, né, qual a sua opinião sobre essa lei antidesmatamento? Né? E é o que está sendo aí também, né, tirando o sossego do nosso produtor. Que é uma afronta à nossa soberania. Minha opinião é que o Brasil dormiu no ponto. Nós temos, e aqui eu quero fazer uma justiça, né? O Ministério de Relações Exteriores é um ministério muito atuante. Desse governo, do governo anterior, enfim. A diplomacia, né? A diplomacia brasileira é muito boa. Nós temos adidos agrícolas que são verdadeiros heróis lá fora, porque eles ficam Sim. meio que alijados de toda, né? Longe de tudo e eles Inclusive, estão lá. tenho amigos que estão fora do Brasil e eu estava na equipe do Roberto Rodrigues quando foi criada a figura dos adidos, né? Olha Foi que uma legal. sacada fantástica. Incrível. Só que, embora o Ministério de Relações Exteriores seja muito eficiente, tenha um corpo técnico muito bom, qualificado, embora dentro do MRE tenha 2 setores do agro, um para a imagem do agro e um para o comércio, para abrir mercado, não houve
incentivo a esses agentes, não houve iniciativa, porque vamos lembrar, é um ministério. E aí vem do ministro a ordem, vem do presidente, que vem para o ministro, que passa para os... Perfeito, o staff todo, né? Não houve essa ordem enquanto estava sendo discutida a lei antidesmatamento europeia. O Green Deal, que é a lei do Acordo Verde Europeu, ele já é mais antigo. E ele é uma lei muito abrangente, que tem várias divisões. Uma delas é Farm to Fork. Então, é fazenda até o garfo. Uhum. E nós já sabíamos que viria alguma coisa de agro ali. Só que, por exemplo, a nossa Embrapa, o IAC, várias instituições técnicas nossas estavam discutindo lá em outras mesas, por exemplo, que é Coronívia, que é um tratado que fala das mudanças climáticas especificamente para o agro, e estavam ausentes da discussão do parlamento. Foram lá, fizeram uma participação ou outra, mas não houve um plano, não houve uma estratégia, não houve... Na verdade, eu acho que teve orgulho demais, não teve humildade para entender o quanto isso podia nos afetar. Sim. E a lei passou. E agora que a lei passou, ela é uma lei vigente. Lembrando, o Parlamento Europeu são 27 países da Europa que aprovaram essa lei, que tem essa vigência a partir de 1º de janeiro de 25. Eu acredito que eles vão afrouxar um pouquinho com relação à rastreabilidade. Porque existe uma classificação de risco. Eu conversei ainda hoje com o deputado Arnaldo Jardim, que esteve em missão lá em Bruxelas, para tentar fazer alguma coisa, né, de negociação com relação à vigência disso. Eu acompanho ele, é muito ativo. O Arnaldo Jardim é uma criatura fora da terra, né? Porque ele conversa bem com todos os partidos, ele conversa bem com todos os segmentos, ele fala da ONG ao ruralista, e ele tem essa habilidade, porque ele traz sempre uma questão ponderada ali na discussão. Ele defende o agro. É o bom senso, né? É impressionante. Falta, né? Bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Mas eu conversei com ele, e o que eles estão agora pleiteando lá no parlamento é o seguinte, que haja na classificação de risco dos países, que pode vir de muito arriscado, né, que pode ser alto risco, médio ou moderado, que estejamos todos no moderado para que as exigências de cumprimentos de critérios para entrar na Europa sejam mais brandas. É o único jeito, porque desfazer a lei, como é que você vai fazer? Não dá para fazer isso. Como é que revoga a lei? Esse parlamento que foi eleito agora em julho, ele é mais protecionista do que o que saiu. Ele é menos verde, mas ele é mais protecionista. Então, não vai acontecer dessa lei não vigorar. Ela pode vigorar com algum arrefecimento aí das exigências do compliance, da rastreabilidade. Mas como é que a gente vai fazer rastreabilidade de soja? Eu pego lá do produtor, daí eu mando para a cooperativa, daí vai para o transporte, daí vem para o porto, daí vai para o navio. Como é que eu vou garantir que esse navio tem só soja que passou por isso? Como é que eu segrego o grão? Muito difícil, muito caro. Isso vai ter que ter algum tipo de solução. Mas eu acho que dormimos no ponto, não tivemos humildade para ir discutir enquanto a lei estava sendo elaborada. Acho que, por parte da União Europeia, é uma afronta à soberania do nosso país. É uma afronta à soberania dos países que podem suprimir vegetação, porque é fácil proibir supressão de vegetação naquele que tem, já que você não tem. Por que você não repõe, Europa? Por que você não tem um plano de diminuir emissões de gás de efeito estufa, Parlamento Europeu? Não, eu quero que você não desmate. Então, para mim, é claramente protecionista, não tem nada de ambiental nessa legislação. Se fosse para ser ambiental, seria mudança de matriz energética, e seria no Brasil, se quer fazer alguma coisa para legislar aqui no Brasil, é um fundo para saneamento. É um fundo para destinação de resíduo, para drenagem, para cuidado com a água, e não para desmatamento de áreas que têm reserva legal e área de preservação permanente. Muito bem. A gente vai fazer uma nova paradinha. Ok. Né? E a gente volta já. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto. É uma solução regional para reduzir a dependência da importação de fertilizantes sintéticos.
é um fertilizante que é mais nutrientes. Não, e fora isso, é um fertilizante que não precisa vir de tão longe, a pegada de carbono é muito menor. Isso que vai ajudar a gente na agricultura regenerativa. É isso aí. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal. Continuando o nosso bate-papo aqui com a doutora Samantha Pineda, falando de legislação ambiental, mudanças climáticas, etc. Doutora Samantha, a gente nos últimos dias está passando por uma situação bem crítica, né, da seca, questão da baixa umidade do ar, onde com essa ocorrência de incêndios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós dessa questão que passa por incêndios, tudo isso que a gente está vendo, parece até que tem coisas de má intenção, mas a verdade é que é recorrente no Brasil, esse fato, e independe de governo. Talvez a omissão dos governos tenha aumentado o problema, a gravidade, mas como que você vê também esses fatos que estão ocorrendo e as nossas políticas de prevenção, controle, e erradicação desses infortúnios, assim eu diria, porque é triste, a gente vê perdendo, queimando cana, queimando área de pastagens, queimando áreas de lavoura, que tem a proteção da palha, que funciona como um guarda-chuva e um guarda-sol. Todo aquele investimento que o produtor vem fazendo ao longo de muitos anos, não é fácil, investir. Aumentar essa massa de orgânica para deixar o solo melhor. Exatamente, melhorar a saúde do solo, quer dizer, ele está investindo em plantas de cobertura, às vezes ele deixa de plantar uma cultura de renda econômica para fazer essa rotação, para melhorar o seu sistema de produção. E agora vem um fogo e passa queimando tudo. E perdendo essa proteção, matando a vida do solo, porque a ciência mostra isso, que 80% dos micro-organismos da atividade biológica está nessa camada de 0 a 5. Então, quando o fogo passa, não é só a palha que ele queima, ele mata micro-organismos que vão levar anos para se recompor. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fragilidade que a gente está passando. Ou talvez irresponsabilidade. Pois é, Ronaldo. O duro aqui é a gente se manter na linha. Sim. Quando você está lá na sua casa, roupa no varal, todo mundo lá fora, os bichos lá fora, as cadeiras lá fora, e você vê que arma aquele temporal lá longe, você se previne. Corre fechar a janela. Você recolhe a roupa, você fecha as janelas, você tira as cadeiras que podem voar, você tem uma atitude em relação a diminuir os danos daquilo que você vê que está vindo. Preventivo, né? Preventivo. Se você deixa tudo lá, vai vir uma ventania, vai voar uma cadeira para um lugar que não deve, um guarda-sol que está aberto lá na beira da piscina vai voar para o vizinho, a roupa vai molhar, vai sujar, você vai ter muito mais infortúnios, prejuízos e consequências. Não é novidade que teríamos um ano muito seco, não é novidade que temos mais massa biológica nos solos. Por quê? Porque aqui não pode criar gado, lá não pode criar gado, tira o gado Tivemos várias operações, diminuindo a possibilidade, inclusive, no Pantanal, que pegou bastante fogo, da pecuária extensiva. Então, é uma soma de... Eu diria, eu não quero ser rude, mas de irresponsabilidades
tão grande que a gente acaba dizendo que, né, foi merecido o prejuízo para o governo, para os governos. Eu não vou falar desse, porque em 2019 a gente teve um também, que foi um incêndio gigantesco no Pantanal, que perdemos muitas vidas, a fauna. E isso me corrói por dentro. Porque o passarinho que está no ninho não consegue sair, o pequenininho não voa. Exato. A O cobra bicho também preguiça não não tem asa. sai, a cobra não sai, tem muito bicho que não sai. Então é uma perda absurda. Só que não era novidade. Então o que que eu vejo no Brasil? Assim como não fizemos o planejamento do que vamos fazer com o nosso território, onde vamos ter produção, onde vamos ter minério, onde vamos ter reservas, onde vamos ter, enfim. Não fazemos a prevenção quando podemos. Vou dar um passo para trás antes de chegar no fogo, vou lá no Rio Grande do Sul. Estava escrito, todos os agrometeorologistas falaram, olha, depois desses 3 anos de seca pelo qual passou o Rio Grande do Sul, vão vir 2 anos de muita chuva, de uma chuva torrencial. E aonde estavam ali as pequenas propriedades, as pessoas? Na planície alagável, é o nome do lugar, Sim. do rio Taquari. Planície alagável. O que era dos governos fazerem? Vamos fazer bacias de contenção, tanques, represas, que tanto vai prevenir quando tiver seca, eu vou poder fazer irrigação, quanto quando encher esse rio, eu vou ter aqui as represas que vão segurar essa água. Vamos fazer um planejamento. Hoje a engenharia tem de uma forma muito clara o que precisa ser feito para conter excesso de chuva e para fazer reservação de água para irrigação. Nós temos, de novo, aí, ó, outra lei que eu vou citar que não funciona. Plano Nacional de Irrigação. É uma lei linda. A regulamentação não saiu desde que saiu a lei. E aí nós temos as secas que já aconteceram há 2 anos lá na região norte, que se tivesse um Plano Nacional de Irrigação funcionando, poderiam ter amenizado esses prejuízos. E se tivéssemos olhado para essa questão que teríamos seca, o que teríamos feito? As próprias represas poderiam colocar água mais perto dos lugares onde tem os incêndios. Nós poderíamos ter tido atitudes incentivadas de baixar a biomassa. Ah, perfeito. Coloca o gado para pastar onde ele nunca pasta. Faz aquela baixa de vegetação jogando uma outra vegetação por cima. Ou até o fogo controlado. A queima controlada é uma coisa que evita incêndios. Queima controlada é uma coisa, incêndio é outra. Nos terrenos onde é possível, a queima controlada é uma técnica. Não é a melhor, porque, como você mesmo falou, ela mata parte desse solo, ela compromete. Mas você pode fazer isso numa pequena parte para salvar uma grande parte. Exato. Os aceros que a gente fala que são de 6 metros, por que não foram incentivados a serem de maior metragem nesse período que viria? Então, se existisse um planejamento, nós temos uma forma de disseminação hoje. O Senar chega em todos os lugares, as cooperativas estão em todos os lugares, as casas de agricultura. Nós temos como fazer chegar as Ematers, nós temos como fazer chegar as Embrapas, que são específicas. Então, dava para fazer chegar, olha, para a seca do ano que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer controle de biomassa no campo, a gente vai fazer majoração de acero, nós vamos fazer aumento de brigadistas, treinamento, nós vamos fazer com que o IBAMA, que ficou em greve por 7 meses, tenha um departamento específico para atender incêndio. Nós vamos fazer com que o ICMBio, muitas das queimadas começaram dentro das unidades de conservação e das áreas indígenas. Nós vamos fazer uma conscientização com as tribos. Nós vamos fazer o ICMBio dentro das unidades de conservação, fazer a identificação dos mapas de risco. Nada foi feito. Em berço esplêndido. Completa, assim como com relação à lei do Parlamento Europeu. Parece que está sendo um hábito do Brasil só ser reativo e nunca ser proativo. É uma pena. É lamentável. Você está falando, eu posso compartilhar um pouco de experiência de vida. No final da década de 90, eu fiz um trabalho no Parque Nacional de Emas, lá em Mineiros. Né? E a ideia foi
fazer uma proteção. Dali nasceu a agricultura regenerativa. Ah, foi ali o foi start. ali, né? Rogério Vian, que é colega e amigo, essa proteção no entorno do Parque Nacional de Emas, nós fomos trabalhar com práticas que reduzissem o risco, aquela área marginal, né, do entorno. Uhum. De zona de amortecimento. Zona de amortecimento, exatamente. Então, que práticas adotar? Eles tinham 500 metros de proteção, certo? Então, aí, tentar trabalhar com alternativas que reduzisse essa massa, né, e reduzisse o risco do fogo passar para a área do parque. Bem, de repente, isso foi para 5 quilômetros. De 500 metros para 5 quilômetros. De 500 metros para 5 quilômetros, os produtores ficaram, como você bem citou anteriormente, sem alternativa, sem saber o que fazer. Não pode usar defensivo agrícola, certo? Químicos, então, daí começou o trabalho de buscar alternativas de fertilizantes, de produtos naturais para controlar pragas e doenças, porque o produtor quer permanecer na sua atividade. Claro. É o ganha-pão dele. O governo chega e imputa uma lei, impõe uma lei, mas não oferece alternativas para o produtor. Se vira, negão. Nem alternativa técnica, vou te dar assistência técnica e extensão rural, nem alternativa financeira, vou destinar um recurso para isso, só a fiscalização que chega para multar. Se você estiver usando defensivo, você vai multar. Eu lembro naquele período, né, que nós chegamos a sugerir para o pessoal que fazia o cuidado, né, a gerência do parque, que queimasse 20% ao ano da área do parque, para poder reduzir essa massa combustível. Exato. E assim, né, você manteria 80%, os animais se deslocariam para essa região. A então, queima controlada respeita um corredor, exatamente, você consegue planejar. Posso dizer mais um caso que eu acompanho aqui, certo? Aqui a reserva ecológica do IBGE, vizinho da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília. Sim, aqui. Bom, bem aqui em Brasília, né? As margens da rodovia BR-251 que liga Brasília a Unai. Pegava fogo todo ano no Parque Ecológico do IBGE e na Fazenda Água Limpa da UNB. Eles começaram a fazer uma queima controlada da área de domínio da rodovia, DENIT, DR ou DENIT, certo? Não tem mais incêndio queimando o Parque Ecológico. Aquela bituca que era jogada do carro, que começava um incêndio e ia para dentro da unidade de conservação, controlou. Então, a gente precisa, né, disseminar mais essas práticas. Veja, são exemplos práticos que você trouxe. Sim. Que salvaram coisas que poderiam ter feito aqui. A nossa Floresta Nacional de Brasília pegou fogo na metade. Exatamente. Bom, muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, né? Você já tocou nessa questão das mudanças climáticas, mas também falasse das nossas políticas para mitigação e adaptação. Isso é uma coisa bem polêmica, né? Quando fala em mudança climática, todo mundo fala. Então, a gente tem que diminuir emissões e tem que remover. Existem dois tipos, né? Vou dar um passo atrás para quem está nos assistindo. Mudança climática é causada por emissão de gás de efeito estufa. A gente chama tudo de carbono porque as convenções acordaram de chamar de carbono equivalente. Mas tem metano, tem outros gases. Né, óxido nitroso. Que quando a gente faz a fixação diminui, enfim. A gente tem muitos outros gases que são gases de efeito estufa. A gente chama tudo de carbono ou carbono equivalente para poder facilitar para todo mundo. As mudanças climáticas, a primeira vez que se discutiu a respeito disso de forma organizada foi aqui no Brasil, na Rio 92. Exatamente, eu lembro disso. A UNFCCC nasceu lá, né? As Nações Unidas para os Desafios das Mudanças Climáticas carioca. E a gente eu não estava lá, eu estava na faculdade ainda, mas nem estava na faculdade em 92. Eu acompanhei, mas eu entrei na faculdade em 95. Então, eu estava fora, ainda já me interessava, olha só. Que legal. E de lá até aqui, vamos lá, 92 até 2024, nós temos 32 anos. Por que temos COP30 só? Porque demorou um pouco para entrar em vigor e tal. A convenção de resolver mudanças climáticas foi que nós temos que diminuir a emissão desses gases e mais do que reduzir, nós temos que remover, que são coisas diferentes. O que é reduzir? Eu estou usando meu trator com diesel, eu vou usar o meu trator com etanol ou biodiesel.
Reduzir. Quando que eu vou remover? Quando eu planto a cana, por exemplo, ela remove esse gás, esse Tira o CO2 carbono, da atmosfera, fixa né? no solo. Fotossíntese, etc. Exato. O pessoal fala, vou plantar árvore. Gente, soja, milho, trigo, café, feijão, tudo isso faz fotossíntese. Pasto bem manejado. Pasto, muito, e ainda vira proteína, olha que lindo. Então, tudo isso que faz fotossíntese reduz emissão, só que na hora que você colhe, você emite. Então, você tem que cuidar com essa biomassa. Balanço, né? O Olhar balanço. O que você vai fazer com isso? Nas COPs, né, nas convenções que acontecem todo ano, a gente discute a forma de reduzir, a forma de remover, mas também, como você falou, medidas de se adaptar a essas mudanças climáticas, que, como eu falei anteriormente, aquele 1,5 grau que era nosso teto já era. Então, a gente tem que se adaptar às mudanças climáticas, como é que está sendo feito isso. Essa adaptação aqui no Brasil, como falamos, tem sido fraca, sem planejamento, sem qualquer ação de planejamento estratégico. Sem coordenação. Sem coordenação. Nós temos um Ministério do Meio Ambiente gigante, né? O Ministério da Agricultura ficou partido em 3, mas o do Meio Ambiente, esse ficou musculoso. E ainda querem criar uma autoridade climática, que agora com esse fogo todo foi a alternativa que a ministra Marina Silva trouxe, criar uma autoridade climática. Como se apagasse o fogo com lei. Pois é. Vamos fiscalizar e punir. De novo, né? Ela já foi ministra há 15 anos atrás. Comando e controle. Cadê a implantação do pagamento por serviço ambiental? Cadê a implantação do mercado de carbono no Brasil? A gente está discutindo a legislação e ela não sai de lá. Aonde que estão os nossos incentivos para que a gente consiga fazer medidas de adaptação, tendo a remuneração que esse produtor, que essa indústria, que essa atividade precisa? Que um lixão precisa para virar um aterro que pega o metano que sai na putrefação ali daquilo tudo e faça virar energia limpa. Então, a gente precisa de políticas. Nas adaptações do Brasil, nós estamos indo mal. Acho que não temos medidas nem organizadas e nem previstas. Nós tivemos um encontro na Amazônia no começo do ano que fez lá uma lista de 92 desejos. Mas é igual... Não tem prioridade? Nenhum... Olha, 5 dedos na mão, 5 prioridades, tá bom. Pois é, não tem uma data, não tem uma meta, não tem um recurso. É uma lista de desejo de Natal, sabe? Eu vou para academia, eu vou fazer inglês, eu vou ler a Bíblia e eu não tenho cronologia para isso, eu não tenho método, eu não tenho metas divididas em... Eu não tenho estratégia. Não tem orçamento, não tem determinação. Nada. É isso que nós temos, infelizmente. E aí, eu acho que nós podemos, o setor industrial, quero aqui render homenagens à CNI, que tem feito medidas de tanto cuidados com os métodos de industrialização. O Brasil precisa de uma neoindustrialização com menos emissão de carbono, mas olhando para o desenvolvimento. O RenovaBio tá legal, tá funcionando? RenovaBio era a menina dos meus olhos, né? Ele nasceu funcionando muito bem. Fez com que várias usinas adotassem outras práticas para poder emitir CBIOs, que seria esse título de descarbonização. O título foi super valorizado, ele virou um papel de investimento. Quem não tinha nada a ver com cana, nada a ver com usina, estava comprando CBIO. Mas aí veio a história de que as distribuidoras foram ao governo anterior, pediram um adiamento, uma mexida naqueles prazos, o prazo foi mexido e a segurança do papel deu uma balançada. Então, o RenovaBio, sim, está indo bem, mas poderia estar muito melhor se não fosse intervenção do governo para isso. Perfeito. E você já tocou no mercado de carbono, né? Como você vê essa possibilidade, esse potencial? É uma coisa que a gente pode apostar, isso pode ajudar o Brasil a implementar essas medidas, a remunerar o produtor que está fazendo o dever de casa? Não tenho nenhuma dúvida. Nos próximos 10 anos, porque o carbono ele é uma transição energética. Aquele que vai, o mercado de carbono vai valorizar tanto o crédito, né, de carbono que está sendo negociado em bolsas internacionais e etc., que vai chegar um momento que vai ser mais barato investir numa tecnologia de
reduzir as emissões do que compensar seus créditos de carbono. Então, sim, é um mercado promissor, pelo menos a curto e médio prazo. Acho que isso pode, sem dúvida, favorecer o Brasil. Nós temos uma matriz energética limpa, nós temos uma forma de produzir, como já falamos no início, diferenciada. Sustentável. Né? Além do que a gente conserva, reserva legal e APP, onde produzimos diferente. Bioinsumos, plantio direto, práticas de integração, enfim. Então, nós temos um grande potencial. O que a gente precisa é desenvolver as nossas métricas e metodologias tropicais, porque essas que existem são para agricultura temperada, mas precisa aprovar essa legislação de mercado regulado de carbono aqui, colocar alguns limites, né? A gente vai adotar o sistema cap and trade. Então, vai ter um teto, e aí aquele que passar do teto compra, e aquele que ficar abaixo do teto tem crédito para vender. Esse modelo está dando certo em vários mercados regulados, tem 36 mercados regulados no mundo, e o Brasil tem um potencial gigante. Porque a gente agora, Lei do Combustível do Futuro aprovada, de novo Arnaldo Jardim, essa matriz energética limpa e nós podendo produzir comida sem concorrer com combustíveis, né? O nosso etanol, o nosso biodiesel, o etanol de milho de cana, né? A biomassa da própria soja, da mamona, tudo do que milho, vem, nós podemos... 4% da energia... com cavaco, né? Ia falar isso. 4% da energia elétrica consumida no Brasil ano passado veio de cogeração de bagaço de cana. Então, olha o potencial que o Brasil tem. Cavaco de eucalipto, 2% a gente consegue produzir com isso. E temos 10 milhões de hectares de floresta plantada. É pouco para o que o Brasil tem de potencial. Então, o Brasil tem grande chance de puxar esse protagonismo aí, ter esse papel de destaque no comércio, não só de carbono. Aqui que eu queria chegar. O mercado de carbono é promissor para o Brasil, mas nós temos um potencial de ser um grande comercializador de ativos ambientais. Biodiversidade, estou falando do nosso solo, inclusive, dos nossos bichos mesmo, e de tudo que a gente tem da nossa fauna e da nossa flora. Água. Coca-Cola, Ambev, eles já têm negócios com produtores para crédito de biodiversidade e água. Paisagem, solo, a ONU lista mais de 30 serviços ambientais comercializáveis e que estão sendo comercializados no mundo hoje. Tá, e uma pergunta, outra aí, emendando. Bom, produtor não basta dizer que é honesto, ele tem que provar que é. Então, ele tem que provar que está fazendo. Mas e o custo para isso? É impeditivo? Não mais. Hoje tem tanta gente nesse mercado que paga para o produtor fazer o projeto que está valendo a pena. Então, o sujeito tem lá uma área, ele diz, agora eu vou implantar um programa aqui de crédito de carbono, de biodiversidade. Ele pode procurar empresas, cuidado, tem muito picareta, mas, enfim, existem aí formas de ver a idoneidade da empresa. E essa empresa faz o projeto sem cobrar do produtor, participando do lucro da venda dos créditos. Tem muita gente fazendo isso já. É uma parceria, digamos assim. Uma parceria. Perfeito, ótimo. Muito bem. Bom, nós já falamos também, né, que ano que vem a gente tem essa oportunidade ímpar. É uma oportunidade, é um desafio. É uma oportunidade, mas dá um medo. COP30, né, no Brasil, em Belém. E eu pergunto para você, né, como é que você está vendo isso? Será que vai ser mais uma oportunidade desperdiçada de quem é campeão de desperdiçar a oportunidade? Né? Nós estamos preparados, tem coordenação, tem foco. Como que está isso na sua percepção? Ronaldo, tenho medo aqui. Vamos lá. Não estamos preparados. Por que não estamos preparados? Primeiro que Belém, e eu quero aqui aqui bem do Helder Barbalho, ele tem tomado muita iniciativa, ele é um governador muito ativo e ponderado. Gostei da postura dele no evento recente em Cuiabá. Sim, ele enfrenta. Embora ele tenha um lado que a gente sabe que tem, nas questões relevantes ele tem bom senso. Então, deixo aqui
o meu registro de um bom governador. A gente elogia quem merece e critica quem precisa, não é verdade? Exatamente, é isso aí. Nós não temos político de estimação. E o Helder Barbalho tem, sim, buscado deixar Belém uma cidade receptiva para um evento desse tamanho. A ideia é mais ou menos 20 mil pessoas, mas cá entre nós, não tem estrutura para receber. Não tem saneamento. Não tem hotel. Nós vamos expor não uma tem ferida rua. aberta? Nós vamos, então, vou chegar lá. Essa é uma ferida. Segundo, então vamos lá, Belém não está preparada para receber. Segundo, ele está tentando e tem projetos muito interessantes. Então você falou, tem gerência? Em Belém, no Pará, está tendo estratégia e gerência. Não sei se vai ter recurso, enfim, não estou acompanhando Mas é um evento regionalmente. nacional. Pois é. Aí, a segunda questão. A COP acontece geralmente em novembro. Então, o ano que vem, em novembro, nós vamos estar recebendo essas pessoas aqui. Nós estamos saindo de setembro agora. Olha o tanto de fogo que tem no Brasil. Se nós não tomarmos medidas que previnam esses incêndios para o ano que vem, nós vamos estar iguais. Porque a previsão, e aqui quem não sabe a gente já vai deixar, é de que o ano que vem seja tão seco quanto ou mais. Então, a ideia é que nós tenhamos essas medidas imediatamente tomadas para que isso não incendeie o Brasil. E vamos lá, São Paulo pegou muito fogo, então a gente está aqui, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul menos. Norte do Paraná pegou, mas de São Paulo até lá em cima pegou fogo em tudo. Menos no Nordeste, né? Mas a questão do Norte, toda a parte da Amazônia, enfim, e não só da Amazônia brasileira. Se a gente olhar, ela pega todos os países da Amazônia, tanto que tem até uma teoria de que esses incêndios estariam financiados pelos chineses, que querem abrir a rota binacional, né? Bioceânica, que vai do Atlântico até o Pacífico. Enfim, tem teoria do PCC, tem teoria do MST, tem teoria do agricultor, enfim. Mas para ver como o Brasil todo está pegando fogo. Você já imaginou esses caras começarem a chegar aqui, essas ONGs, esses movimentos ambientalistas começarem a chegar aqui no Brasil, vendo cinzas, sobrevoando esse tanto de área queimada? Eu acho que é outra ferida aberta. E a terceira questão, tem organização? Depende do lado que você está. Existe uma organização que os setores produtivos estão completamente fora, sem acesso a essa organização. Foi criado um comitê aqui em Brasília, porque é um evento nacional, para ajudar, inclusive, o Pará nessa organização, mas foi criado uma autoridade aqui para falar de COP30. Não tem presença do agro e não tem presença da indústria com a força que deveria ter. Como que a gente vai apresentar um Brasil só de questões ambientais, indígenas, quilombolas e etc. É importante, claro, mas onde eu mostro o meu agroprodutivo? Onde eu mostro a minha indústria sendo transformada? Onde eu mostro todas as iniciativas de tecnologia que o Brasil é campeão em agtechs, em carbon techs, em várias soluções tecnológicas. Eu não tô vendo espaço para isso por enquanto e eu não tô vendo o povo que está fora brigar para entrar. Então eu tô com medo. Só para te dizer, tô confessando aqui para todo mundo que tá vendo, tô com medo, não estou segura da nossa COP30, que poderia ser excepcional. Dá uma sensação para a gente que nós estamos nos tornando um país das minorias, das exceções. Difícil. E é uma deturpação, porque embora nós, claro que devamos respeitar as minorias, nem se discute isso. Sim. Democracia é a vontade da maioria. Perfeitamente. Ponto. Então, nós estamos subvertendo isso é muito grave. E o pior, né? A gente está numa construção do nós e eles ainda que me incomoda demais. Quando eu era menina, pequena, nós tínhamos uma turma de rua que a gente jogava vôlei. A gente estendia a rede de vôlei de um lado ao outro, 2 palanques, estendia no meio da rua da cidade de Curitiba. A rua da frente da minha casa não tinha asfalto. E quando ia passar um carro, ia um de um lado, outro do outro, levantava a rede e o carro passava por baixo. Tinha preto, tinha gay, tinha gente que torcia para outro time. E éramos a mesma turma. Ninguém ligava para o que você era. Sim, perfeito.
Hoje separaram pretos e brancos, time A e time B, gays e héteros, e todas aquelas outras letras que eu não respeito todos, mas Sim. enfim, eu não consigo nem acompanhar. São seres humanos. Não devia nem estar sendo discutido, porque a igualdade ela tinha que vir naturalmente. É. E quando acontecesse uma discriminação, ela tinha que ser punida exemplarmente. É igual o agro e a questão da destruição ambiental. Ah, mas tem lá o cara que está se aproveitando desse fogo para abrir área. Primeiro eu quero deixar claro aqui, quem abre área ilegalmente não vende o produto. Se o cara abriu a área sem uma autorização, ele não vende para o frigorífico que está monitorando essa área. E o frigorífico não compra. Ele não leva para a cooperativa a soja com desmatamento ilegal, porque a cooperativa não pega. Porque a responsabilidade é solidária. Então, aí em vez de punir exemplarmente aquele que fez errado, não, agora é o agro que é ruim. Então a gente precisa rever essas coisas na nossa base de valores. Tá muito ruim, tá tomando um caminho errado, enviesado, de minorias sendo sobrepostas às maiorias, que acaba não fazendo com que essa maioria seja protetora da maioria, que era assim que era. Porque se alguém mexesse com os nossos amigos porque eram pretos, gays ou torciam para outro time, a turma inteira ia em cima, claro. E a gente tá separando isso é ruim. E o agro também está sofrendo porque ele está entre o nós e eles, né? Ou você é ambientalista ou você é ruralista. Não, eu sou um agroambientalista. Eu produzo de um jeito sustentável. Maravilha, muito bem. Bom, que conselho você daria, né, para o nosso produtor frente a tudo isso que você comentou? Como que a gente pode se posicionar no campo para botar a cabeça no travesseiro e tentar dormir em paz, né? A paz dos justos. Tadinho. Primeira coisa que eu quero deixar é um conselho para quem tem fogo na sua área. Para muitos clientes nossos, eu falo, documente, tire foto, filme, de preferência se tiver drone, imagem de satélite, baixe aplicativo que te dá a coordenada geográfica do lugar que você está fotografando, veja onde começou o fogo, para onde foi, diga tudo que consumiu o fogo, se foi mata, diga que pegou na mata. Lavoura, animal, curral, casa. Você postou, né, um vídeo Fiz um recente, vídeo, falei, eu quero e multipliquei. Que bom, muito obrigada. Porque o produtor, ele fala assim, não vou produzir prova contra mim. Querido, a prova tá produzida. Se a gente entra no Google Earth, que a gente vê a imagem e dá 2 cliques para trás de data, a gente vê como era e como ficou. Exatamente. O que você precisa? Provar que você não tem culpa. Então, documente, faça boletim de ocorrência, guarde isso, porque vai chegar a multa. Se não for do órgão ambiental, vai ser ação civil pública do Ministério Público, infelizmente. E tudo isso vai fazer com que você consiga provar que você não teve culpa. E se você não teve culpa, você não pode ser multado e você não pode responder processo crime. A única coisa que, mesmo sem culpa, você tem obrigação é de repor o dano que aconteceu na sua propriedade. Deixar regenerar a sua APP e sua reserva legal. Exatamente, dar uma forcinha para a natureza, né? É isso. Usando aí uma adubação, plantas de cobertura. Alguma coisa que você possa ajudar, de repente um plantio de mudas para quem tem viveiro, alguma coisa desse tipo. Então essa é para o fogo. Agora, com relação à regularização ambiental, um conselho é o seguinte. Primeiro, saiba do seu CAR. Embora o CAR esteja lá meio que num limbo, o CAR ainda é o nosso mapa de uso do solo verificável. E muita gente, Ronaldo, deu lá para o técnico fazer o CAR, não tem nem a senha para entrar no seu CAR, o técnico sumiu, o cara não sabe onde é que está. E existe no portal do CAR, que é car.gov.br, um campo que é do produtor rural. Ele precisa entrar lá, chama espaço do produtor, ele precisa entrar lá e ver o seu CAR, ver se está certinho, ver se já não foi analisado e não tem alguma pendência, ver se você pode retificar, fazer uma melhoria nele, que embora ele não esteja analisado ou não vá ser analisado, é obrigação do produtor fazer e manter o CAR atualizado. Então, isso é uma outra coisa. E aí, usar o judiciário. Pediu licenciamento, não saiu, mandado de segurança. O órgão tem que responder.
pediu algum tipo de intervenção, fez algum tipo de... Eu quero construir um galpão, um silo, eu quero fazer uma granja, está com dificuldade de licenciamento, recorra ao judiciário. Nós temos leis boas que não funcionam, é o que eu mais falei aqui hoje. Vamos fazer essa lei valer para o nosso lado, porque a gente está correto. Né? Se você tem a sua reserva, tem sua APP... Exigir o nosso direito, né? Exigir o nosso direito. E o último conselho é, esteja em bando. Não ande sozinho. Faça parte da sua associação, do seu sindicato, da sua cooperativa, sua federação, seja atuante. Porque quando tem algum movimento ambiental, eles querem recolher assinatura de ONG, em uma semana eles têm 1 milhão de assinaturas. Quando tem alguma coisa do agro, que a gente tenta recolher assinatura de agro, dá um trabalho para conseguir 100. Então a gente precisa ser mais unido. Né? Estar em bando para que a gente consiga exigir esses direitos que a gente tem, que a lei nos dá. Maravilha, muito bom. Isso? É isso, estou muito feliz. Nossa, conversamos muito. Muito grato de coração, né, por toda a sua dedicação ao agro, olhando por esse olhar, né, do direito, que pode trazer essa tranquilidade, essa segurança para o produtor, para continuar fazendo essa missão, eu acho assim que é divina, né? Eu acho. Botar comida no prato das pessoas pelo menos 3 vezes por dia. É uma missão muito nobre. É né? divina demais. Maravilha. Tem que ser valorizado. Eu estou super feliz. Tive a oportunidade aqui de falar de tudo que eu gosto. Então, muito obrigada pelo convite. Conte comigo sempre. E parabéns, porque a gente precisa se comunicar. E você faz um papel super importante nessa comunicação. Vamos lá, essa é a nossa missão, ajudar, né? É isso. Ninguém sabe o que calado quer. Adorei. Adorei. Então, vamos cumprir isso. Ajudar nessa comunicação. O produtor precisa fazer isso. Nós temos esse dever de fazer isso. Ir para as redes sociais, produtor que não tem Instagram, que não tem Facebook, que não tem TikTok, pede lá uma aulinha para o filho, porque a gente fica mais velho, não sabe mais direito. Exatamente. Pede uma aulinha para o filho e esteja nas redes sociais falando bem. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Claro. Vamos pedir ajuda para os nerds e vamos estar conectados, né? Porque isso a nossa atividade depende disso, inclusive a sucessão familiar, né? Que é uma sucessão, com certeza, que é um outro problema, dá um programa inteiro aqui. Mas primeiro essa simpatia pelas redes sociais e essa participação, que eu acho que falta na gente, né, no setor. E depois a questão de valorizar isso. A gente olha, influencers do agro, por exemplo, é meia dúzia que estão aí levando porrada, né? Exatamente. Então a gente precisa multiplicar. Muito bem. Muito obrigado, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? E siga em frente, tá? Que você está fazendo um papel especial, contribuindo. E eu esqueci de uma pergunta bem rapidinha. Quando você começou, você enfrentou preconceito por ser uma mulher lutando pelo agro, pelo direito ambiental que estava nascendo? Eu imagino, essa pergunta era para ter feito no começo, mas vamos fechar. Vou fechar com ela. Olha como as coisas são. Lembra que eu te falei que quando eu era menina tinha tudo no grupo e não tinha problema? Sim. Hoje, com essa coisa do assédio, do feminismo, eu olho para trás, eu vejo que sim, teve questões em que... Porque direito era, agora não tanto, mas era predominantemente masculino. Sim. Agro, masculino e machista. Exatamente, patriarcal, patriarcal. E eu vim parar aqui em Brasília para escrever leis, né? Legislativo totalmente masculino. Só que eu tinha tanto foco na missão. Sabe aquela história que o carteiro vai entregar a carta, porque se ele ficar olhando para os cachorros que late, a carta não chega? Exato. Eu tava com tanto olho na missão que eu fui driblando essas coisas e eu fui para a missão. Eu me senti... Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu tive problemas de dúvida a respeito da minha competência, questionamento, uma brincadeira ou outra fora do lugar que eu podia ter caracterizado como assédio, mas eu não me rendia a nada disso. Você não se vitimizou? De forma alguma. Tá me cantando? Tinha alguns mais cara de pau que a gente chegava e dizia, sério que você tá me cantando? Eu tô aqui para trabalhar. Sim.
bota o cara no lugar dele e pronto, acabou. Não tive nenhum caso mais sério, lógico que existem assédios que passam Sim, do sim. limite, que aí sim são questões mais graves e criminais, têm que ser denunciadas, mas de grave eu não tive nada. Do que tive, de ter que provar que eu era competente, de ter que provar que eu sabia o que eu estava falando, de muitas vezes sofrer nas discussões, eu levei como se eu fosse o Joãozinho na mesa. Legal, isso te deu resiliência, né? É isso, Que passou, legal. sou super respeitada. Hoje, parlamentares daquela época, nossa, é um carinho, uma coisa muito bacana de time mesmo. E acho que a gente precisa também colocar isso numa balança, porque os casos que passam, de novo, aquele culpado deve ser punido exemplarmente. O resto, a gente pode, né? Vamos Exatamente. levar com leveza. Perfeito, muito bem. Obrigada, Ronaldo. Olha, um grande abraço. Fica com Deus. Muito obrigado. Estou muito Amém. feliz, né? Eu também. E Boa energia sua. muito bom. Até breve. Até a próxima.